Eleição municipal. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no mais um bate-papo, mais uma live, conversando sobre assuntos diversos do dia a dia, da política, dos amplos setores. Hoje falar um pouco também, lógico, da política em geral. Afinal de contas, as coisas estão quentes. Os acontecimentos aí de sexta para cá, briga do Moro com o Bolsonaro, e os dois ali não têm razão. Os dois são péssimos, autoritários, fascistas, criminosos, cometeram crime e confessaram em suas próprias declarações. Vamos ver o andamento agora, o desdobramento, tanto na Câmara como também no próprio Judiciário. Mas falar hoje aqui um pouco sobre cultura, sobre os trabalhadores da cultura, como é que estão enfrentando essa crise, esse isolamento, a crise do coronavírus, que afeta muita gente, afeta o mundo. Conversava hoje por telefone com um amigo, falei, pô, um vírus parou o mundo praticamente parado, poucos setores funcionando, e lógico que temos que garantir o isolamento, fazê-lo, porque é preservar a saúde, é preservar a nossa vida, e se a gente quer, de fato, retornar à normalidade, nós temos que cumprir essa etapa. Afinal de contas, no Brasil, tem aumentado o número de casos, tem aumentado o número de mortes, e olha que tem muitas mortes não identificadas, casos suspeitos, mas que não tem um teste para dizer se de fato é ou não. Então, o número de vítimas é bem maior. Cumprimentar desde já aqui a Tânia, a Priscila Tala, a Tânia Bittencourt, o Calaça. Boa noite a vocês. Mas estamos aqui conosco o Márcio Tavares, ele que é secretário nacional de Cultura do PT, ou seja, é a secretaria que faz parte da direção nacional, da direção do nosso partido, mas que lida, que trata do tema na área da cultura, dialogando com as pessoas, com os produtores, com os ativistas, para posicionar o partido de que maneira o PT tem que fazer esse debate. É um debate amplo, é um debate importante, o setor cultural, o setor livre, né, criativo, que expressa muito bem o sentimento de um povo, de uma comunidade, de um momento, e o Márcio tem feito esse trabalho muito bem como dirigente nacional. A gente agradece desde já, Márcio, essa oportunidade de estar aqui conosco fazendo esse bate-papo. Antes de a gente entrar no tema, Márcio, também dê sua opinião sobre o momento político geral, o que você está achando, como é que você viu? Alencar, boa noite aí, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui falando contigo, um camarada que é um deputado federal com um mandato tão combativo, comprometido com as causas dos trabalhadores, com as causas populares. E nesse momento, que é um momento de fato de uma conjuntura que nenhum de nós, eu acho, imaginou passar por uma situação como essas, né? Acho que ninguém está devidamente preparado para confrontar uma pandemia dessa natureza, mas que também traz ensinamentos, desafios que são importantes. Agora, nós aqui confrontar essa situação com a ausência de um governo, de uma liderança nacional capaz de unificar o país para o confronto de um inimigo invisível, ainda é pior. E quando a gente vai vendo na real, parece que a pandemia está abrindo as entranhas desse governo e mostrando que há de pior no Brasil, né? Que juntou aí um conjunto de pessoas que vão do presidente, os filhos, até boa parte dos ministros, como por exemplo é o caso do Moro, que todos têm uma coleção de crimes contra o país, de crimes comuns que estão com a responsabilidade de conduzir a nação. Então, é uma situação complicadíssima para a gente enfrentar. E com uma ameaça constante à democracia, porque todo o confronto, como tu bem colocou, entre o Moro e o Bolsonaro, por exemplo, são duas figuras que ameaçam a democracia brasileira, né? O Moro é o criador aí de todo o desmonte do Pacto de 88, que redundou no golpe contra Dilma, depois na prisão ilegítima do Lula, na própria eleição, que é muito questionada, de 2018, em função do que aconteceu e da interferência dele.
então que redundou na presidência do Bolsonaro, que é essa figura nefasta. Então, agora o Brasil está assistindo aí quem são essas pessoas, quem são esses supostos paladinos aí da moral, e que, na real, são dos maiores criminosos que a política brasileira já viu comandar espaços importantes. De fato, é um momento triste que a gente vive na política nacional, com todos os acontecimentos, desdobramentos, onde ambos queriam a Polícia Federal para controlar para si. E, aliás, citar aqui, agradecer a presença também da Maria Costa, do Emerson Batista, da Juliana Scatena, o Antônio Rodrigues, lá de Santo André, o Márcio Rogério, que faz uma pergunta aqui também, uma crítica, né? O app do Banco do Brasil, você consegue até depositar um cheque utilizando a Câmara. Não dá para entender que o app da Caixa não funciona. De fato, é lamentável, Márcio, esse acontecimento. A Vilma Mello, Clodoaldo Santos, o Océlio, nosso amigo Océlio, também produtor cultural, grande Océlio, grande artista. Fiz o primeiro boneco na minha primeira campanha em 2004, a vereadora Océlio, que fez o boneco junto com o Júnior, Edson, alguns outros companheiros e amigos. Célio, te gosto muito, muito carinho por vocês. Fábio Alexandre, Kleber Paiva, também de Santo André. A Priscila Tala pergunta como a cultura é importante no combate ao coronavírus e para ajudar na quarentena. Já já a gente passa a pergunta. Francisca Silva e a Letícia Espíndola. Também devemos valorizar a cultura. Imagino que seria de nós em casa sem os trabalhadores, o trabalho dos artistas. Ô Márcio, aliás, a cultura, não só para enfrentar esse momento, mas a cultura, a sua história, né? É uma história de contestação, é uma história de expressão, é uma história de crítica, e a cultura tem que ser isso mesmo, né? Ela tem que, às vezes, observar coisas que a gente não observa, que é a criação, é o pensamento dessas pessoas que produzem, que expressam a opinião, né? O pensar de um povo, o jeito de um povo, o valor de um povo. Então, todos os artistas, produtores, enfim, todo mundo que trabalha com a cultura, de fato, tem uma importância ímpar para garantir também as nossas liberdades, né, as mais diferentes liberdades possíveis. Ô Márcio, e nessa crise que nós estamos vivendo, uma crise sanitária, mas que tem reflexo direto na economia, muitos trabalhadores estão afetados, porque perderam a possibilidade de exercer o seu trabalho e perderam, consequentemente, sua renda. E as pessoas que trabalham com a cultura em setores diversos, que não necessariamente está no dia a dia, no olhar às vezes muitas pessoas não observam a diversidade disso, e o trabalho no dia a dia, mas que estão sofrendo diretamente esse impacto. Como é que você vê isso, Márcio? Como é que esses trabalhadores da cultura, nós temos desde os grandes artistas, mas principalmente o pequeno produtor, o artista ali da sua cidade, da comunidade, o pintor, um artista de circo, de teatro, do audiovisual, enfim, como é que você está, do músico, como é que você vê tudo isso, da dança, né? Como é que você está sentindo isso no seu diálogo com essas pessoas? O que você percebe? Olha, Alencar, a situação na comunidade cultural e entre os trabalhadores da cultura é uma situação dramática. Para você ter ideia do tamanho do contingente que a gente está falando, o IBGE fez uma pesquisa o ano passado que identificou que 5% da força de trabalho do Brasil está vinculada à área de cultura. Isso significa que nós estamos falando de mais ou menos 5,7 milhões de pessoas ocupadas, quase 6 milhões de trabalhadores. E são trabalhadores que dependem diretamente do público. Então, quando é preciso adotar medidas sanitárias para conter a pandemia, os primeiros lugares que são fechados são os lugares de aglomeração, cinemas, teatros, casas de shows, museus, todos os espaços onde se exercem as atividades culturais, que a atividade de cultura, a atividade artística é uma atividade que demanda a relação com o humano, na sua imensa maioria. E as pessoas acabam, de uma hora para outra, perderam o seu ganha-pão. E uma categoria, uma classe que, antes mesmo da reforma trabalhista de 2017, já vivia num sistema muito similar ao que
apregou a reforma trabalhista, porque desde a década de 90, a legislação da cultura já estimula o modelo de contratação por empresa. Não, então, são poucos os trabalhadores que têm carteira assinada, direito à imensa maioria já são empresários de si mesmos, são MEI, são simples. E quando acontece isso, você não tem nenhum tipo de salvaguarda social. Então, são milhões de pessoas que estão numa situação dramática. Você citou os artistas de circo, por exemplo, são relatos no Brasil inteiro de comunidades de artistas circenses que estão com dificuldade de se alimentar, precisando do auxílio de cestas básicas, etc. Então, é uma categoria que é uma categoria de futuro. Todos os países sabem que a economia da cultura vai seguir se desenvolvendo e não vai ser substituída pela tecnologia, mas que é muito vulnerável a eventos como esse que aconteceram agora e que precisam muito da ação do Estado, que precisam muito que o poder público... Como é que você vê, ô Márcio, antes disso, só para cumprimentar aqui o Cabelo, nosso vereador lá em Nazaré Paulista, cidade aqui do interior de São Paulo. Cabelo, o Fábio Alexandre, desculpa, Cabelo, é o apelido que a gente menciona, vereador lá em Nazaré Paulista, uma cidade aqui do interior do lado, cidade muito gostosa, bonita. Chico Louco, nosso amigo de Francisco Morato. E, Cabelo, continue contando conosco, pode ter certeza. Mas, ô Márcio, e como é que você acha que os governos poderiam fazer para os trabalhadores na área da cultura, nesse período, nessa crise que nós estamos enfrentando, que provavelmente deve essa quarentena, esse isolamento, se prolongar um pouco mais, porque a curva continua em ascendência, né? Continua crescendo o número de pessoas afetadas. Como é que você acha, o que você imagina que o governo deveria fazer sobre isso? Não, veja bem a situação onde a gente está quando está falando sobre quem trabalha na área de cultura. É provavelmente o primeiro setor que teve o seu espaço fechado de trabalho e provavelmente vai ser o último que vai ter o seu espaço de trabalho reaberto, porque a exceção, vamos dizer assim, por uma jabuticaba da política nacional que permitem que as igrejas funcionem no meio de uma pandemia, você não vê nenhum governo autorizando, e com razão, inclusive, porque é uma medida sanitária necessária, que os espaços de cultura sejam reabertos, e vão demorar muito para serem reabertos. Então, a primeira medida, e é preciso aí dar os créditos à nossa bancada do Senado e a vocês lá na Câmara, foi ter incluído, e isso tem a marca do nosso partido e da ação dos nossos parlamentares, a cultura na renda básica de emergencial, esse auxílio de R$600 a R$1.200. Essa foi a primeira iniciativa e muito importante, atendeu a uma fatia muito grande do setor, só que nós vamos precisar fazer mais do que isso, né? Nós vamos precisar proteger as pequenas produtoras, proteger os pequenos centros culturais, os coletivos de cultura de periferia. Quase todos eles precisam de uma ação do Estado para que sobrevivam nesse meio tempo, que vai de vocês dar isenção de cobrança de energia para um centro cultural, de quem é MEI simples não precisar pagar suas taxas nesse momento. Então, são ações que são necessárias para que as pessoas possam atravessar esse período com alguma segurança e alguma dignidade, porque é sempre uma relação dúbia, né? Porque as pessoas estão sentindo em casa a importância da cultura, né? Nós todos estamos de quarentena e todo mundo está assistindo série, vendo filme, vendo live, vendo música, e talvez a cultura esteja prestando o maior trabalho à sanidade psicológica da nossa população. Com certeza. Nesse isolamento, é o momento que nos permite dizer, abrir mais nossa mente, nossos pensamentos, fluir melhor, relaxar. Aliás, está dizendo aqui a Tânia Mara Bittencourt, lá de Cruzeiro. A arte... Cadê? Peraí. Assumiu. A arte, além de ser um dom inerente à capacidade de se expressar de forma subjetiva, é a melhor terapia que existe. E nesse momento, com certeza, se não fosse as pessoas que trabalham com cultura, que produzem cultura,
imagine o inferno que cada um viveria no seu isolamento individual, né? No seu só. Porque assim, a cultura permite que você se expresse, né? Se revele, pense, enfim, se manifeste. E quando você também a vê, quando você a admira, aprecia, que você também, diria, fique mais leve, né? Flui melhor, como disse a Tânia, uma terapia. Agora, Márcio, queria que você falasse também, emendando depois que você estava comentando, todo mundo está vendo, e depois você falasse das experiências dos outros países nesse período, mas pode continuar falando da forte produção que está tendo por alguns e alguns consumindo nesse período, várias pessoas consumindo nesse período, assim, né, no sentido de estar apreciando. Não, é uma situação que eu acho que a Tânia tem toda a razão, mostrando que a cultura, ao contrário do que muita gente apregoa, principalmente o Bolsonaro e a extrema-direita, é que a cultura é um elemento essencial na vida de uma comunidade, na vida de um povo, e tem que ser tratada como um elemento central, tanto porque confere a nossa identidade, a nossa relação com as pessoas, a nossa sociabilidade, mas porque garante nesses momentos que a gente consiga atravessar. Ela é lazer, ela é identidade, ela é capacidade de reconhecimento do outro, é tudo que um país precisa para ser uma nação e tudo que a gente precisa ser para se encontrar com um lado humano proveitoso. Então, esse é o momento que eu acho que as pessoas estão tendo um despertar para essa importância. Eu tenho muita fé de que essa pandemia traga boas coisas nesse. Aliás, ô Márcio, lógico que nós estamos vivendo um período muito crítico, muito difícil, muito grave, único. Lógico, o mundo já teve outras pandemias, mas nós aqui, quem está nesse momento atual, a sua grande maioria não viveu. E diria que também está servindo isso para fazer algumas outras pessoas refletirem melhor sobre alguns valores. Ganhou um governo, e a gente disse isso na campanha em 2018, que a nossa campanha era a campanha dos livros contra a campanha das armas. Os livros simbolizando não só a educação em si, mas a própria cultura, os valores humanos, né? A solidariedade, a fraternidade, enfim, um conjunto de valores. E o governo começou atacando a cultura, começou atacando o serviço público, começou atacando a educação, a ciência, o meio ambiente. Esse governo começou num ataque frontal a um conjunto de valores sociais importantíssimos para a humanidade. E agora, diante dessa pandemia, cumprimentar aqui o André Dourado de Suzano, Valtski, Guarulhos e Suzano, né, mas está lá em Suzano agora, a Daniela Sayon, o Clodoaldo que fala sobre a Polícia Federal do Moro, é isso mesmo, ele quer o controle porque chegou no filho dele, Clodoaldo. Mas, então, muitas pessoas, esse governo, seus seguidores, começaram atacando esses valores, conhecimento. Agora, diante dessa pandemia, as pessoas estão percebendo a importância do conhecimento, da educação, da ciência, da pesquisa, da cultura, do meio ambiente, do serviço público, porque quem está segurando na ponta os atendimentos da população, em especial da população mais pobre, são os funcionários do SUS, trabalhadores do SUS na área da saúde. Então, espero que pelo menos as pessoas compreendam isso devidamente e que mudem o seu valor sobre essas questões, né? Porque se muitos achavam que a cultura era um produto, agora estão vendo a importância dela na vida de cada um, na vida familiar, na vida coletiva, na vida individual, a sua capacidade de transformação e de gerar também o próprio bem-estar humano. Então, acho que tomara que culturalmente essas pessoas mudem, para que elas tenham o devido julgamento, valorizando tudo isso, né? E aí, Márcio, voltando... Bom, pode falar. Eu tenho muita fé nisso que você está falando. E é importante, outra
isso que você colocou, de que esse governo, ele assumiu, o Bolsonaro assumiu e venceu com a cultura e os artistas como inimigos, com os professores e com a ciência como inimigos, com o serviço público, o SUS como inimigos, a educação pública como inimigo. Ou seja, tudo que a gente precisa no país para combater a pandemia nesse momento são os inimigos do Bolsonaro. É os professores universitários com a ciência que estão pesquisando para produzir respirador, para produzir teste, para fazer laboratório, é o SUS, é o conhecimento, é as pessoas em casa usufruindo da cultura, do trabalho dos artistas. Então, todos os inimigos do Bolsonaro, todos os inimigos desse governo, é aquilo que nós mais precisamos num momento de extrema crise. Então, acho que a possibilidade das pessoas atentarem abrirem os olhos para esse confronto que existe desse governo com valores civilizatórios mesmo, os mínimos, ciência, educação, saúde pública, cultura. Não, e tem que entender, é importante a gente compreender, tem muitos artistas, ou alguns artistas, que têm um destaque e uma situação financeira boa, mas a grande maioria não é isso que a gente vê na telinha, esse mundo perfeito. É um trabalhador com suas necessidades, com seus problemas, com suas carências, com suas aflições, com suas famílias, com suas necessidades, que produz, mas ao mesmo tempo precisa ele também sobreviver. Precisa ter o amparo do poder estatal, do poder público. O Márcio disse, lembrou aqui, porque na renda cidadã foi aprovado uma alteração nela, incluindo textualmente, ou seja, escrito no texto, que os trabalhadores em cultura também terão direito a esse... É um direito ao benefício, é um direito. Não é um favor, é um direito, porque o Estado serve para isso, para proteger o seu povo, proteger sua comunidade, principalmente no momento de forte necessidade, de forte emergência que nós estamos vivendo. Então, é um direito. Então, foi uma conquista nesse sentido, assim como outros profissionais e outras pessoas, mas lógico que o poder público sempre pode fazer mais. Aí queria, Márcio, se você tem relato, voltando, de experiências de outros países, como é que tem trabalhado com seus trabalhos, o que tem feito para os trabalhadores da cultura, e depois vou entrar no outro tema, numa outra proposta que está na Câmara, mas se você puder, tiver algum relato de o que está acontecendo lá fora. Eu acho que é... Márcio, só uma outra pergunta. O seu xará, o Márcio Rogério de Oliveira, você já falou um pouco sobre isso, mas ele pergunta, como é que será a volta? Quando teremos alguma orientação de como voltar a frequentar os lugares de cultura, cinema, teatro, shows? É muito cedo para pensar nisso, então, falar das experiências de fora e esse retorno que você já abordou um pouco. Então, eu acho que é fundamental nisso que você falou. A camada de artistas de grande visibilidade e que são muito ricos é como a camada dos advogados que têm maior sucesso, de outras profissões que tem é uma infinita minoria dentro de um universo muito grande de profissionais. A média de rendimento de quem trabalha na cultura é em torno de 2 salários mínimos. Então, é uma categoria que está longe de ser privilegiado na sua imensa maioria de trabalhadores. Então, precisa muito, nesse momento, do atendimento do Estado. Tem países como a Alemanha, por exemplo, que colocou, nesse momento, a cultura na cesta básica, como e está oferecendo benefícios para os artistas em termos de renda básica, a França está fazendo editais, que é o que a gente chama de editais, mas está oferecendo premiações e renda direto para que os artistas produzam em casa, e até os Estados Unidos está desenvolvendo mecanismos para atender a comunidade de cultura.
Então, tem uma operação lá para salvar museus, salvar entidades de cultura que estão à beira da falência com o fim dos públicos. Aqui no Brasil, nós, tirando as ações estaduais e municipais, a gente não vê o governo federal fazer qualquer tipo de ação direta de apoio à cultura similar ao que esses países estão... No Uruguai também, na cesta básica, que o governo forneceu às pessoas, está colocando o livro junto também como um direito, né? Eu fiz um projeto dizendo que nesse período de quarentena não poderia haver corte de serviços essenciais, como luz, água, internet. Eu vou falar da comunicação e chegar na cultura. Porque imagine as pessoas que estão dentro de casa, que perderam sua renda, ficarem sem poder se comunicar. E não tem jeito, é através hoje, praticamente, da internet, né? Da rede, aqui nessa reunião, num grupo de zap, numa ligação, para ver um filme, para ver algum show, alguma coisa. É praticamente você não conseguir viver se você não tiver isso. E a cultura também tem que ser vista como esse bem indispensável à vida de um ser humano. Porque ela é a expressão do conjunto que permite que a nossa é aquilo, permite que a gente possa ter uma vida um pouco mais leve, um pouco melhor, um pouco mais alegre, né? Com novos olhares, com novas observações, com novas expressões. Aliás, o Clodoaldo fala o seguinte: cultura trata-se do conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias, costumes e práticas que se tornam características de um grupo, seja ele familiar, social, étnico, religioso e assim por diante. E, por final, ele escreve: fora Bolsonaro, desumano, psicopata, fora amor e Bolsonaro, bandidos. Voltando a uma pergunta da Priscila, é isso? Priscila Tala: como a cultura é importante no combate para ajudar a quarentena, de uma certa maneira você também falou nesse período. A Marisa Del Monte nos parabenizando pelo debate. Obrigado, Marisa. Um abraço aqui do Brás Marinho, também mandando um abraço aqui, nosso companheiro de São Bernardo do Campo. Aqui também o André Dourado. O André Dourado nos cumprimentando, parabéns pela luta. O Basilício João Souza. O Cidinho também nos parabenizando. O Adalberto, grande companheiro. O Adalberto, está firme e forte aí. Adalberto, que acompanha alguns grupos culturais. Adalberto Vieira Souza estava com suspeita de Covid, a informação já está tudo bem, que acompanha alguns grupos culturais aqui da Zona Leste de São Paulo, ali em Guaianazes, grupo, pessoal que tem lá uma ocupação numa área da CDHU, e ali fizeram uma associação, o espaço estava abandonado e tem produzido cultura para as pessoas, enfim, teatro, música, dança, muito bom. O Márcio, voltando um pouco, só uma questão, e o setorial, queria que você falasse daquilo que está tramitando na Câmara, que o setorial ajudou a construir algumas propostas. O que você destaca disso tudo aí? Das propostas que foram apresentadas por companheira nossa, como a Benê Guimarães. Então, deixa eu primeiro dizer que esse projeto que você apresentou, que oferece a isenção de pagamento de luz, internet, nesse momento, é um elemento importantíssimo para aqueles que são pequenos centros culturais e pontos de cultura nesse momento. Você ter a garantia da isenção de pagamento dessas taxas já ajuda na sobrevivência, é um projeto fundamental, junto com esses outros dois que você colocou. Nós, da Secretaria, no comecinho já dessa pandemia, quando saíram as primeiras notícias e começaram a verificar que no mundo estavam se tomando medidas de contenção, nós lançamos no dia 11 de março um programa de sugestão de 20 medidas para serem adotadas pelos governos municipais, estaduais e pelo governo federal. Tem muita gente boa que se articula na nossa secretaria, pessoas que participaram
do MINC, o antigo Ministério da Cultura, hoje extinto, durante os nossos governos, Sérgio Manberti, Albino Rubim, Juca Ferreira e outras pessoas que têm uma trajetória de gestão e que conhecem muito bem isso, com muitos ativistas, muitos militantes, gestores municipais, gestores estaduais. Então, a gente fez um documento curto com sugestões bem objetivas. E isso redundou em uma série de ações que são importantes. E nisso tem dois projetos que estão tramitando na Câmara hoje, um do Guimarães pela liderança da minoria e o outro da Benedita, que organizou através da Comissão de Cultura da Câmara, que tem mais 25 deputados daquela comissão que subscreveram o projeto. Quer falar mais do projeto da Benedita? Posso falar. Então, o que o projeto dá conta? Ele ajuda em garantir que hoje 3% da Loteria Federal, do dinheiro da Loteria Federal, deveria ser destinado ao Fundo Nacional de Cultura. Esse dinheiro está contingenciado. Então, o projeto prevê o descontingenciamento desse recurso. Hoje daria quase 1 bilhão. Prevê usar o dinheiro da própria emenda da Comissão de Cultura, as emendas individuais, que são as emendas da comissão, são cerca de 900 milhões para o ano passado, que também foram contingenciados e não usados, reverter para o Fundo Nacional de Cultura para criar, e a sugestão que se criem editais específicos como esses que os nossos governos, lá, o governo do Ceará, o governo do Rio Grande do Norte, o governo da Bahia e do Piauí, 4 governos do PT, estão fazendo, que são editais para que as pessoas produzam conteúdos e veiculem pela internet nesse momento. Isso daria um alento a uma boa quantidade de pessoas. Também prevê a isenção de taxa de Simples e de MEI, para quem é Simples e quem é MEI, e tem o seu KNAI na área da cultura. Isso beneficia também muita gente e também ajuda a sobrevivência das empresas, porque se pensar que, por exemplo, hoje o audiovisual brasileiro emprega mais e gera mais riqueza do que a indústria automobilística. Então, você tem 350 mil pessoas trabalhando nessa área e uma série de empresas, e a maioria delas são pequenas e que precisam ter um suporte nesse momento para poder voltar a produzir quando a pandemia acabar. Então, o projeto também dá sustentabilidade para essas empresas, para essas produtoras, para essa cadeia produtiva seguir viva, para que o país possa, quando retomar, e aí tem outras medidas protetivas para os cinemas, para os centros culturais, etc., que são todas nesse sentido. Não em termos financeiros, não seria um volume tão expressivo de recursos, mas é um volume necessário e adequado para uma categoria de 5 milhões de pessoas. Projetos esses que têm o nosso apoio, votaremos sim, vamos fazer pressão para que sejam aprovados, porque são importantíssimos aí para o mundo cultural. Queria cumprimentar aqui mais alguns amigos, o Andrés Carrenho, nosso amigo de Guarulhos, que está nos Estados Unidos, espero que esteja bem aí, Andrés. Preciso retornar a sua ligação, você me ligou naquele meio vendaval do Moro Bolsonaro, não consegui retornar, vou te ligar, sei que com certeza está torcendo por todos nós aqui contra esse governo fascista, e eu sei que a guerra aí também não é pequena, precisamos tirar o Trump também dos Estados Unidos. Claudete Noronha, o Clodoaldo mais uma vez, falando que a Regina Duarte não é nada, José Luiz Ferrarese, muito bom o tema debatido, vereador lá em São Bernardo do Campo, e o Caroba, Renato Caroba, nosso vereador, candidato a prefeito na cidade de Arujá, cidade vizinha aqui do lado, está nos parabenizando a gente pela live, queria que a gente falasse sobre a ausência da Regina. Cadê a Regina Duarte? Cadê a Regina? Cadê a Regina, Márcio? Você que fala aí pelo povo da cultura. Cadê a Regina, hein? Então, tem uma campanha rolando na internet dos artistas e tal, todos nós perguntando cadê a Regina Duarte, porque a Regina Duarte assumiu em março, dia 5 de março, e até hoje não deu as caras com essa situação que eu estou relatando. Será que ela está fazendo ilusionismo e está se escondendo?
Hoje a imprensa está dizendo aí, alguns veículos, eu vi aí falando que ela estaria estudando se demitir. Na verdade, é quase imperceptível que ela entrou, a não ser por aquele pronunciamento ridículo que ela fez quando tomou posse. Porque ela não conseguiu se desvencilhar dos elementos daquele sujeito que está comandando a Fundação Palmares, não conseguiu se desvencilhar de todo mundo que está povoando aquele ministério colocado pelo imitador do Goebbels. Ela teve que continuar, ela não tem autonomia nenhuma. E sabe qual é a situação pior ainda, Alencar, dessa secretaria? E a pior falácia, o Bolsonaro acabou com o ministério, transformou numa secretaria, e ela está dançando de um lugar para outro dentro do governo. Começou no Ministério da Cidadania e ele transferiu nominalmente para o Ministério do Turismo depois. Só que as estruturas não foram transferidas para o Ministério do Turismo. Estão ainda na cidadania. Se você for ver as portarias que saem, por exemplo, eles publicaram uma MP que foi a única coisa que saiu desse governo, que é uma MP que possibilita a remarcação dos eventos para um futuro e reorganiza algumas coisas dos projetos apoiados pela Lei Rouanet. É assinada pelo Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, porque a tal da secretaria está num limbo, inclusive estrutural dentro do governo. Então, é o tamanho descaso com o setor e que ela não é. Então na vida real, a Regina Duarte não chefia nada, porque a estrutura é um desmonte. Ela se prestou a servir de biombo para o governo fascista e dar um verniz minimamente ilustrado de quem sempre apoiou os tucanos para estar agora no governo, aparentando que não é uma perseguição que há e segue havendo. Não existe mais estrutura de cultura dentro desse governo. Cadê Regina? Ela poderia pelo menos ter a pachorra, a coragem de defender a classe artística nesse momento de crise, nesse momento difícil, de emergência, mas é uma ausência absoluta, não vê sequer uma palavra, sequer uma opinião. É lamentável, né, a gente ter uma secretária nacional de cultura que não defenda... Aliás, esse governo é o governo do contrário. É o governo ele escala o time para fazer gol contra. Tem no meio ambiente um cara que ataca o meio ambiente. Tem nas empresas públicas a turma que é contra as empresas públicas, que é a privatização. Tem no Ministério das Relações Exteriores um cara da guerra. Então é uma insanidade, Tem na cultura e assim as outras. Na educação, então, a ignorância absoluta. E na cultura também uma secretária que não defende a cultura. Ela nem se deu conta, podia pegar um diretor, para ver se, quem sabe, ela faz alguma coisa, escrever para ela um roteiro e falar para ela, faça esse roteirinho aqui de secretária, dá o papel para ela de secretária de cultura, para ver se ela consegue exercer aquilo, né, ela achando que é um papel, mas não é uma responsabilidade, ela tem que agir aquilo como responsabilidade, com vigor do artista que é contestador e que tem que defender os seus. Ela está ali para defender a cultura, não para outras áreas do governo que defendam outras áreas. Que diga não a ela, por exemplo. Pode até ser que o governo diga não a ela, mas que pelo menos ela defenda o setor cultural, que ela está ali para isso. É lamentável. Agora... Só complementar aqui o Ferrarese, que é um vereador que falei de São Bernardo do Campo, está dizendo também que é o governo que acabou com o esporte, muito bem lembrado, é o governo que acabou, Ferrarese, é lamentável, né? O governo está destruindo o Estado brasileiro e as políticas públicas. Márcio, contigo. Agora tá, eu ia fazer uma brincadeira que dizem as boas e as más línguas que se entregarem esse roteiro para ela, mas se ela não tiver um ponto eletrônico, ela não consegue repetir o retorno e interpretar o papel. Agora é verdade. Ela soma e na minha opinião, ela se prestou ao pior dos papéis, porque ela se prestou a dar uma fachada ao governo. A única vez que ela apareceu falando nesse período
foi numa audiência na Unesco, em que ela disse que o governo está atendendo a comunidade artística. Então assim, o papel dela dos piores. O que Ela entrou restava. no papel das fake news. Entrou no papel da mentirosa. Ela assumiu o papel de defesa das mentiras e de construtora também das mentiras desse governo. Então, nós estamos numa situação em que ela é completamente omissa e tenta internacionalmente oferecer uma narrativa de que está fazendo alguma coisa, mas não está. Companheiros, companheiras, estão chegando aqui na sua reta final. Agradecer mais uma vez e pedir para todo mundo curtir nossa página, Alencar Santana Braga, né? Venha conosco, nos acompanhe, vamos estar interagindo. Mas, Márcio, queria que você desse aqui o seu recado final no meio da pandemia, no meio desse caos político que nós estamos vivendo, de um governo. É difícil definir esse governo, né? Ele é autoritário, ele é maluco, ele é genocida, é um governo genocida. Eu, inclusive, entrei com uma representação na PGR por genocídio contra o presidente, porque os atos dele podem levar uma parcela do povo à morte, e genocídio é isso. Ele tem cometido condutas que, infelizmente, colocam em risco a vida de muita gente, de uma maneira insana, governo da morte. Cumprimentar aqui também a Maria das Graças de Souza. Mas é um governo extremamente perigoso. Apesar de a gente falar, é um governo maluco, isso e aquilo, não, é mais do que isso, é um governo perigoso. É um governo do mal. É um governo que pensa nos interesses individuais, familiares, em detrimento do interesse da nação. Que não tem a coisa pública como algo a ser defendido, a ser protegido, a ser fortalecido. Pelo contrário, os interesses privados permeiam a todo momento as decisões políticas. Nós estamos falando aqui de cultura, mas é um governo que na semana passada editou decretos para incentivar e autorizar que haja o número de pessoas que possam comprar munições mais do que dobrou. Quer dizer, qual o sentido um cidadão comum que tem o porte de arma ter autorização para ter 600 projéteis durante o ano, podendo acumular nos outros anos? É uma coisa insana. Então nós temos que estar muito fora Bolsonaro, temos que também condenar o Moro, porque o Moro é cúmplice. Ele tem papel central em tudo que aconteceu na política nos últimos anos. Não foi para o governo inocente, foi com a devida responsabilidade, sabendo quem era e sabendo o que aconteceu nesse período. E também, assim como cadê Regina, poderíamos dizer cadê o Moro, diante de inúmeros fatos que nós tivemos. Os Laranjas, os Queiroz, a morte da Marielle, o conjunto de os fake news, o gabinete do ódio, o desmatamento que tem responsabilidade, a Polícia Federal pode combater isso, é a responsabilidade dele, a FUNAI está sob sua responsabilidade, que é um órgão, também uma fundação importante de proteção aos índios, e houve uma omissão absoluta. Então, o Moro também tem responsabilidade naquilo que está acontecendo. Mas, Márcio, diante de tudo isso, queria que você desse aqui, quero mais uma vez agradecer esse bate-papo, essa prosa. Estamos aqui já com 50 minutos de conversa, quase 50, mas agradecer essa oportunidade, parabenizá-lo pelo trabalho que você faz na Secretaria, um trabalho muita garra, muita determinação, com qualidade, articulado, em defesa dos setores, uma relação importante. Mas se você deixasse o seu recado final aqui para todo mundo que nos acompanha, conte conosco na batalha, estamos juntos. Defender a cultura é defender a vida, né? Defender, enfim, essa liberdade que nós temos de criar, de conhecer, de ver, de ser, tudo isso que significa. Mas dê seu recado final, Márcio, para todos nós. Alencar, primeiro agradecer a oportunidade da gente bater esse papo tão qualificado, tratar desse tema que é tão importante, mandar um abraço para todo mundo que compartilhou mensagens, fez perguntas e ajudou que o debate aqui fosse ainda mais qualificado. Muita gente da área
cultural interessada, que eu vi acompanhando, pessoas queridas. Então, é um momento que está todo mundo muito atento a esse tema e saber, no nosso campo, que existe um mandato como o teu, com que se pode contar para que essas pautas andem adiante na Câmara, nesse momento difícil, é de extrema importância. O setor ele está todo mundo com muita ansiedade. As pessoas procuram a gente, procuram o partido com a maior das ansiedades, porque está em jogo a sustentabilidade de vida, a sustentabilidade alimentar. Então, é um momento muito difícil para muita gente diante da ausência total do poder público federal. Ao mesmo tempo, oferecer essa mensagem do que a gente conversava de otimismo, né? Que as pessoas em casa, aí convivendo com os bens de cultura, com tudo isso que a gente oferece, se atentem para uma forma mais generosa de ver o mundo, de se relacionar com o mundo, atendem para a importância da ciência, do conhecimento, da arte, na construção de uma sociedade que seja o reverso dessa sociedade da cultura da morte, que é o que esse governo quer implantar e incutir como maioria no nosso país. Então, super obrigado, vamos à luta. A Secretaria Nacional de Cultura do PT é um instrumento de luta da comunidade cultural. Os nossos mandatos são: vamos trabalhar para atravessar esse período, vencer e fora Bolsonaro, com força, e que o Moro e todo o resto do governo vá com ele. É isso aí. Moro e Bolsonaro merecem pagar o preço de tudo aquilo de mal que fizeram e ainda faz pelo nosso país. Mas, Márcio, mais uma vez, obrigado, um abraço, um beijo para todo mundo. Vamos firmes, fortes, atravessar esse período, essa crise, garantir a nossa vida, a nossa capacidade de articulação, de resistência, de luta política, valorizando os nossos valores sociais, nossos valores culturais, nossos valores humanos, enfim, valorizando aquilo que é a nossa riqueza, que é a vida em si. Forte abraço, gente. Forte abraço, Márcio. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.